E hoje é um assunto muito contemporâneo, muito do nosso tempo. Nós vamos falar sobre a família. E se nós temos uma família hoje na sociedade, se nós temos uma sociedade desgastada, uma sociedade doente, é porque as famílias que formam essa sociedade estão doentes. Nós estamos vivendo um tempo em que há um claro sentimento de destruição, de desvalorização da família. E isso está levando a que tenhamos também uma sociedade desgastada, uma sociedade desvalorizada, porque a sociedade é formada pelas famílias, né? É formada de famílias. Tanto é que sabemos que a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. E como a igreja está inserida nessa sociedade, a igreja faz parte dessa sociedade, a igreja também sofre com esse desgaste da família. E não é raro, infelizmente, lamentavelmente, não são raros os casos de destruição da família também no âmbito da igreja. E isso precisa ser observado, precisa ser combatido, precisa ser renovado a partir de um conhecimento maior, não é que é isso que nós estamos fazendo aqui, da importância da família na sociedade, da importância da família na igreja. Infelizmente, algumas igrejas ainda resistem a trabalhar com famílias, né, ou com a área de família, o que é ruim, porque os problemas vão acontecendo e essas igrejas estão vivendo como o avestruz, que, ao ver o perigo, se enterra a cabeça na terra, no chão, como se o perigo, como se ele não vendo o problema deixaria de existir. Lamentavelmente, isso leva a que o problema se agrave cada vez mais. Uma família estruturada produz, portanto, uma sociedade forte e, consequentemente, uma igreja também forte. É isso que nós precisamos entender e dar mais importância, dar mais valor a essa área de família tão combatida, tão limitada, tão debilitada nos nossos dias atuais. O valor, por exemplo, o valor que Israel dá à família tem sido explicado como a resistência desse Estado, apesar de todo o sofrimento, toda a angústia, todos os obstáculos que Israel atravessa, né, desde o início, que nós sabemos, até pela história bíblica. Mas se esse Estado tem se mantido forte e presente, pode ser explicado, mesmo não tendo até território próprio, por muito tempo, só recentemente, a coisa de 70, 80 anos atrás, que Israel passou a ter o seu território, a sua terra, mas mesmo esse tempo todo distante, quer dizer, com os seus cidadãos espalhados pela face da terra, Israel se mantém forte e unido e é uma das principais nações do mundo contemporâneo, exatamente porque eles dão muita importância à estrutura familiar, né? E não só os cristãos de Israel, mesmo os muçulmanos, os membros de outras seitas, mas a nação de Israel dá muita importância à estrutura familiar, e isso é apontado como motivo da força que o país apresenta. Por favor, a próxima. Propósitos primordiais da família. O primeiro propósito, o grande propósito da família, e isso não tem sido entendido pelo ser humano ao longo da história, mas o primeiro grande propósito da família é glorificar a Deus. E por que isso? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Isso está lá no capítulo 1, logo, da Bíblia, do livro de Gênesis,
versículo 27, e que registra esse texto glorioso e maravilhoso para nós, e que nós não nos apercebemos, muitas vezes, da importância desse texto para cada um de nós. O texto diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Deus estabelece frutificai e multiplicai-vos, isso é feito, ele estabeleceu aí a família, em todas as suas nuances, com todas as suas condições. E mais do que isso, ele nos criou à sua imagem e semelhança. E isso é mais do que motivo para que nós glorifiquemos, para que nós o adoremos, para que nós o louvemos, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Só não somos mais porque pecamos e por nossa própria vontade nos separamos dele. Nós nos separamos, mas ele providenciou Jesus Cristo para nos religar, para nos reconciliar com ele, né? E por isso a família tem como objetivo principal glorificar a Deus. A família que glorifica a Deus, ela supera muitas dificuldades ou todas as dificuldades que surgem com qualquer tipo de família. Um outro motivo, um outro propósito da existência e da criação da família foi prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança e preservação da espécie. Em Gênesis 2, versículo 24, Deus estabeleceu também o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso satisfaz todas as necessidades humanas. Está satisfeita, aí está incluída aí a satisfação material, a satisfação sexual e a satisfação de multiplicação da espécie. Isso tudo vem a partir da família, né? Qualquer movimento fora da família não é legítimo. Para que nós tenhamos uma família perfeita, né? E essa família perfeita ela não existe, mas nós podemos buscar essa perfeição, e quanto mais nós buscarmos, mais próximos dela estaremos. Nós precisamos observar os seguintes princípios bíblicos: filhos obedientes aos seus pais e pais fiéis a Deus e respeitosos para com seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, né, capítulo 6, versículos 1 e 4, ele diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A desobediência aos pais é uma marca dos nossos filhos, dos filhos dos nossos dias. E o desrespeito dos pais para com os filhos é outra marca dos nossos dias. E por isso a família está desgastada como ela está. É comum pais que sequer sabem onde os seus filhos estão, não acompanham o desenvolvimento dos seus filhos, se ocupam com atividades seculares mais do que o tempo necessário, sem que dispensem tempo à família, e filhos que desobedecem seus pais, filhos que enganam seus pais, filhos que dizem eu vou aqui e vão para ali. Isso, segundo o apóstolo Paulo, a relação, é a razão da decadência da família já naquele tempo. Aliás, até aqui nós vínhamos lendo textos, e vamos ler outros textos bíblicos do início da civilização, da criação do homem, lá do princípio. Então, desde o princípio, Deus já sabia que seríamos assim, que o pecado iria nos atingir nessa área. E Satanás sabe muito bem que nessa área nós somos vulneráveis.
e por isso ele nos apresenta ciladas na área de família, que nós normalmente caímos e não temos como evitar se não tivermos íntima comunhão com o Senhor das nossas vidas. A família como divulgadora silenciosa do poder de Deus. Uma família estruturada, uma família bem estruturada, ela pode ser silenciosamente, apenas com o seu exemplo, com o seu testemunho, ela pode ser uma divulgadora da presença de Cristo nela. A família cristã, por seu testemunho, obrigatoriamente, apresenta Cristo como a solução para as carências humanas. Muitas vezes, lamentavelmente, irmãos nossos, crentes em Cristo, são responsáveis por problemas, por divergências, por inimizades, por conflitos, onde se encontram no trabalho, na igreja, na vizinhança, na escola, na faculdade. E isso faz com que as pessoas não vejam nesses irmãos nossos testemunhos aptos a levá-las também a entenderem o plano de Deus para a salvação do mundo, para a salvação dessas pessoas, porque os crentes em Cristo não estão fazendo a sua parte com famílias desestruturadas, famílias muitas vezes que, pelo contrário, dão maus exemplos onde se encontram. Então, a família cristã, ela pode ser, se quiser, ela pode ser uma divulgadora silenciosa do poder de Deus. Próximo, por favor. A importância da família. Alguém pode perguntar assim, mas a família é tão importante assim? Nós diríamos que a família é mais importante que a igreja, porque a igreja é formada por famílias. Então, uma igreja formada por famílias desestruturadas é uma igreja desestruturada. Então, para que a igreja seja estruturada, bem estruturada, é necessário que as famílias que a compõem sejam bem estruturadas também, e aí formarão uma igreja melhor, uma igreja positiva, uma igreja bem estruturada. Ela é mais importante que o círculo profissional onde se esteja inserido, qualquer um de nós, mais importante que a comunidade onde se esteja inserido também, a pátria da cidadania ou qualquer outra agência formativa da sociedade. A família é o núcleo social mais importante, é a parte mais importante da sociedade. E se nós temos uma sociedade hoje totalmente desestruturada, totalmente leviana, é porque nós temos famílias também desestruturadas. Isso é muito lógico, isso é muito óbvio. Então, no seio da sociedade, a célula máter, aquilo que começa a sociedade, que é a família, é um fator de maior importância. Se nós tivermos famílias tranquilas, famílias estruturadas, famílias positivas, famílias bem formadas, nós teremos uma sociedade muito melhor e também teremos igrejas muito melhores. Igrejas que darão testemunho muito melhor do que se dá hoje, porque nós temos notícia de famílias crentes que não apresentam o testemunho que precisavam apresentar, levadas por inverdades que são pregadas como verdades nos dias atuais. É normal ouvirmos depoimentos tornando naturais posturas que são renegadas, que são negadas, que são apresentadas como aberrações pela Bíblia, mas que se naturalizaram ao longo do tempo. E o perigo é que muitas igrejas estão aderindo a situações que a Bíblia condena. Por favor, o próximo. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos de pais
citados, né, na Bíblia, nos textos bíblicos, que podem nos levar a melhorar, a tornar mais próxima daquilo que Deus quer para nós, se nós observarmos esses exemplos. Abraão, por exemplo, demonstrou ser um homem de fé quando levou o seu próprio filho a ser apresentado como sacrifício diante de Deus, porque Deus fez esse teste com ele. Né? E é tocante, é emocionante, né? A experiência de Abraão com seu filho Isaque, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 22 do livro de Gênesis. Nós vamos pensar um pouquinho só nos versículos 7 e 8, mas todo o capítulo 22 conta a história dessa experiência de Abraão com Isaque, a pedido do Senhor de sua vida, Deus, né, que pediu que Isaque fosse apresentado como sacrifício vivo, né, como holocausto para que Deus... E Abraão fez isso até o final. Mas, nesse momento de exemplo de fé, também, Abraão apresenta uma faceta que também tem sido renegada por muitos das famílias do nosso tempo. Abraão se mostrou um pai presente. O texto diz o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, enquanto caminhavam, e disse: meu pai. E Abraão imediatamente disse: eis-me aqui, meu filho. Quantos filhos estão pedindo, meu pai? E os pais estão dizendo: eu não tenho tempo agora, porque eu estou trabalhando, porque eu tenho outra atividade, porque eu estou ocupado, e esquecem da sua condição de pai, e esquecem da necessidade daquele filho estar próximo do seu pai, e depois, mais à frente, eles vão colher os resultados desse abandono. Ao que Isaque estava preocupado, porque estava tudo ali, tinha a lenha, tinha o facão, tinha a corda, tudo, mas só não tinha o cordeiro, porque, coitado do pobre do Isaque, não sabia que ele era o próprio cordeiro. Então, Isaque disse: meu pai. Imediatamente, Abraão, como pai presente, respondeu: eis-me aqui, meu filho. Quantos pais podem responder hoje, nos dias de hoje, no século 21, podem responder aos seus filhos: eis-me aqui, meu filho? Depois não reclamem. Os que não podem dizer isso, depois de algum tempo, não reclamem pelos resultados desse abandono. Então, disse segue Isaque, preocupado com isso: onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, a fé que Abraão tinha em Deus e passava para seu filho Isaque, e fez com que esse filho passasse também para os seus filhos seguintes, né? Até porque isso era uma promessa de Deus, que prometeu a Abraão, por causa exatamente dessa prova de fé, que ele seria pai de uma grande nação. E isso era muito estranho, porque nesse momento Abraão não tinha nem sequer a bênção de filho, mas a fé que Abraão tinha nesse Deus que disse a ele para oferecer como sacrifício o seu filho querido, único, essa fé foi passada para o seu filho. Abraão não disse assim: vai ser você. Diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o seu sacrifício. Isaque, esse filho que teve um pai amoroso, se tornou também um pai amoroso. Está registrado no capítulo 27 do livro de Gênesis, versículos 26 e 27, o seguinte: e disse-lhe Isaque, seu pai:
já falando a Jacó, seu filho e neto de Abraão: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Quantos de nós temos elogiado os nossos filhos? Quantos de nós temos dito aos nossos filhos: eu te amo? Quantos de nós temos sentido o cheiro dos nossos filhos, como Isaac sentiu o cheiro do seu filho ali, mesmo sendo enganado, mesmo sendo trapaceado, mas ele amava os seus filhos. E cego, já sem velho, sem poder enxergar quem era quem, para que fosse abençoado, ele amava seus filhos e disse isso com muita clareza nesse episódio registrado no livro do Gênesis, capítulo 27. Outro exemplo de pai carinhoso, também na Bíblia, é o de Labão. Labão, que fez tanta bobagem, né? Mas não se esqueceu de amar, de se ver como carinhoso junto aos seus filhos e suas filhas. O texto registrado no livro do Gênesis também, capítulo 31, versículo 55, diz o seguinte: levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Será que nós temos nos despedido dos nossos filhos com esse carinho todo também? Alguém pode dizer assim: mas meu filho, quando eu saio de casa, está dormindo. Isso não é desculpa para você deixar de beijar seu filho, de orar com ele, de pedir por ele, pelo dia dele, né, para que ele se sinta protegido. E olha que Labão, nesse momento, ele tinha cavalgado vários dias, para que ele revisse suas filhas e seus filhos que tinham fugido junto com seu genro Jacó, né, e com todo o seu séquito, né? E Labão não fez por menos, juntou tudo que tinha e saiu atrás e encontrou todos os seus filhos, porque ele queria, no mínimo, abençoar os seus filhos, mesmo que deixasse que eles seguissem a sua vida, seguissem o seu caminho, mas ele queria abençoá-los e fez isso, queria beijá-los, queria estar com eles. Será que esse é o desejo de todos nós? Mas fica para pensarmos se nós temos feito isso junto aos nossos filhos, se temos pensado na hipótese de que eles estejam precisando do nosso apreço, do nosso carinho. Jacó também foi um exemplo de pai que abraçava e chorava com os seus filhos. Em duas situações, a Bíblia registra que Jacó fez isso. O texto diz o seguinte: então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Jacó e José, Jacó e seus outros filhos tinham uma relação de amor que, lamentavelmente, os seus filhos não tiveram em relação a José. Nós sabemos toda a história de José e dos seus irmãos, que fizeram com que Jacó tivesse um desgosto muito grande. E a Bíblia diz que Jacó chorou 2 vezes. Chorou quando se disse a ele que José tinha sido atingido por uma besta fera e tinha morrido. Ele chorou de desgosto. E chorou novamente quando José se deu a conhecer numa outra situação completamente diferente, como governador do Egito, como o homem mais importante abaixo do faraó.
Então, naquele momento, Jacó chorou e se abraçou e se pendurou no pescoço de José por longo tempo, e José também, a mesma coisa. Então, o exemplo de pai que abraçava e chorava. Nós precisamos chorar com os nossos filhos, precisamos abraçar os nossos filhos. E alguns, até por problemas estruturais, problemas de personalidade, acham que isso vai desmerecer até a sua masculinidade. E não é verdade. Jacó fez assim e deixou-nos como exemplo esse comportamento. Outro, por favor. Obrigações dos pais para com seus filhos. A primeira dessas obrigações, é reconhecer que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são propriedades nossas. Eles nos são entregues por Deus para que nós cuidemos dele. Quem dera que todos nós fizéssemos, por exemplo, como fez Ana com Samuel. Como ela não podia gerar filhos, ela fez uma promessa diante de Deus que, se por acaso Deus concedesse a ela a bênção da maternidade, esse filho que viesse, que ela nem saberia se vinha ou não, seria dedicado exclusivamente ao Senhor. Então, tão logo Samuel teve condição de mobilidade, começou a crescer, Ana levou o seu filho, cumprindo a promessa que tinha feito diante de Deus, e entregou ao profeta Eli, né, para que ele fosse criado separado do mundo, né, fosse criado para que fosse também, como foi, né, importante diante de Deus, para que fosse um profeta do Senhor. Quem dera que todos nós fizéssemos isso. E o salmista registrou essa necessidade no Salmo, no Salmo 127, dizendo o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor e devem ser dedicados a Ele. Outra condição, outra obrigação dos pais para com os filhos é que entendam que é necessário amor recíproco entre pais e filhos. Agora, como eu posso exigir o amor do meu filho se eu, que o gerei, não demonstro amor por ele? Eu posso até ter, mas não demonstro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele registrou o seguinte: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então, uma família que se pretenda ser perfeita, fundamentalmente ela tem que respeitar esse princípio. Ela precisa ser uma família onde seus componentes se amem e se sintam amados. Isso é fundamental para que não haja problemas, ou para que os problemas sejam facilmente resolvidos, minimizados no âmbito da família, no âmbito familiar. Ensinar-lhes o temor a Deus. Essa é outra importância dos pais em relação aos filhos. E no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia nos revela o seguinte: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Que tempo nós temos separado no âmbito, no seio das nossas famílias, para que os nossos filhos nos vejam orando, nos vejam louvando, nos vejam pregando, nos vejam testemunhando? Que testemunho nós temos apresentado aos nossos circunstantes, observados pelos nossos filhos? A Bíblia nos determina que isso seja feito o tempo todo, o tempo todo. Há um outro texto no livro de Deuteronômio também, capítulo 6, que diz que isso deve ser feito ao dormir, ao acordar, andando, sentando, e que isso seja colocado como testeiras, para que os nossos filhos observem em nós a nossa dependência de um Deus soberano que só nos traz
o bem. Nós precisamos também, como responsabilidade nossa, transmitir aos nossos filhos as maravilhas de Deus. Contar o que Deus faz por cada um de nós. O que Deus fez por nós. O que Deus faz por eles, nossos filhos. No livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 2, consta a seguinte determinação: para que contem aos ouvidos de teus filhos as coisas que realizei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Quando nós dizemos aos nossos filhos que as suas conquistas são obra da sua inteligência, ou da nossa capacidade financeira, ou da nossa condição melhor, nós estamos pecando. Porque tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós conseguimos, vem do Senhor. E a recomendação é que os pais do tempo de Moisés, lá no princípio de Josué, os pais dissessem aos seus filhos o que Deus tinha feito por eles e a razão de ser deles estarem ali em condições de prosseguir com os seus filhos. Outra obrigação dos pais para com os seus filhos é ensinar-lhes a obediência e submissão a Deus. Salomão, filho de Davi, registrou no seu livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 3 e 4, o seguinte texto: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Isso é muito interessante. Isso é muito sério. Guarda os meus mandamentos e vive. Por que isso? Porque quando nós fugimos dos mandamentos do Senhor, nós perdemos a vida, pelo menos a vida eterna. Se nós nos afastamos daquilo que Deus quer para nós nos afastamos de Deus. E se nos afastamos de Deus, perdemos o dom, a bênção da vida eterna. Não vamos nos preocupar com essa vida humana, essa vida passageira, que ela é muito fútil, é muito rápida. Nós temos que pensar na vida abundante que Cristo nos prometeu. Isso está registrado no capítulo 12, versículos 26 e 27 do livro de Êxodo. E, por fim, a sétima responsabilidade do homem de Deus, por favor, a próxima tela, é ensinar-lhes a obediência. A próxima tela, por favor. Orar por Deus, por eles e com eles. Orar por eles e com eles. E podemos ver isso a sétima responsabilidade para frente. Nós precisamos estar orando constantemente por nossos filhos, por nossa família e com eles. Não somente por eles. Isso é fácil fazer, mas eles precisam aprender conosco. Eu tenho um netinho de 3 anos que ora já com muita... ele não sabe falar quase nada, mas o pouco que ele sabe falar, ele fala na sua oração. Por quê? Porque os seus pais oram com ele desde que ele nasceu. Então, por mais que ele nas refeições ele agradeça pela refeição, pelo seu papai, pelo porteiro do edifício, pelo cachorrinho, ele está entendendo que tudo aquilo que ele recebe é de Deus e precisa ser apresentado a Deus a sua gratidão. Davi fez isso, e está registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 19. E orando, Davi disse o seguinte a Deus: e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado.
Isso é a nossa atitude, com certeza sempre. Tem que ser a nossa atitude. Nós temos que orar por nossos filhos, mas não só orar por eles, mas orar com eles, né, para que eles entendam a importância da oração. Tudo isso, meus irmãos, para que nós concluamos que nenhum sucesso compensa o fracasso na família. Dedicar-se à família, às atividades seculares, inclusive às atividades eclesiásticas. Houve há algum tempo uma pesquisa que apresentou que filhos de pastores tinham uma tendência maior a afastarem-se da igreja, afastarem-se de Deus, porque os seus pais estavam muito ocupados com as atividades eclesiásticas, com as suas responsabilidades sobre a igreja. E isso é errado? Não é errado. Agora, desde que seja destinado à família um tempo semelhante, no mínimo semelhante. Ela deve ter até um tempo maior. Mas, então, dedicar-se às atividades seculares, inclusive às atividades eclesiásticas, em detrimento da atenção devida à família, é erro grave, que normalmente produz consequências gravíssimas. Uma família que tem a Bíblia como seu manual de conduta é feliz, realizada e, o melhor, vive segundo o coração do Pai. Se nós queremos viver segundo o coração do Pai, em primeiro lugar, nós precisamos amar ao Pai. E também, na mesma proporção, precisamos amar a nossa família. Sendo assim, iremos amar a nossa igreja, os nossos irmãos, iremos amar a nossa pátria, iremos amar a nossa profissão. Tudo mais será mais fácil, mas tudo parte do amor à família. Que Deus nos abençoe. Mais uma semana de paz, de tranquilidade, de produção. E estaremos aqui na próxima semana observando o último estudo dessa série de razões da nossa fé, né? Que são as doutrinas que nós, os batistas, seguimos, que nós, os batistas, sustentamos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.